Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho mais a respeito de modelagem de requisitos, né, de análise de requisitos, para que assim a gente possa finalmente começar a entrar dentro do nosso assunto de UML, né? Então, começar a ensinar vocês. Eu preciso que vocês consigam compreender de forma adequada a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais, né, e a diferença entre os diversos tipos de requisitos de sistema, para que eles sejam modelados da forma correta aí dentro do projeto que vocês forem realizar. Bom, vamos começar aqui então. Então, pessoal, os requisitos dos sistemas, né, são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que ele oferece e as restrições, então, ao funcionamento dele. Né? Eles refletem as necessidades do cliente para um sistema, né, e que serve a uma finalidade determinada. Então, o sistema ele tem aquela finalidade dele. Né? E esse processo de engenharia de requisitos, ele engloba então esse processo de descobrir, de analisar, de documentar e verificar esses serviços e essas restrições. A gente vai parecer um pouquinho repetitivo aqui no início, mas vocês vão ver que isso tudo vai fazer um sentido aí mais para frente, tá bom? E aí, o que a imprecisão, né, no levantamento de requisitos, ela pode acabar acarretando ao nosso projeto, então? Né? Ela causa muitos problemas, né, que são conhecidos já desde o início lá da engenharia de software. Então, o desenvolvedor de sistemas, né, ele poderia interpretar um requisito ambíguo e codificá-lo da forma mais simples, contrariando aquilo que o cliente quer. Então, em termos práticos, né, o que seria isso? O cliente ele faz uma explicação para o desenvolvedor a respeito do que ele quer. No entanto, o desenvolvedor, né, ele pega aquele requisito e procura desenvolvê-lo da forma mais fácil, da forma mais tranquila, né, que foi a interpretação dele. Isso também ocorre, inclusive, quando tem um analista de requisitos no meio dessa história. Então, o analista de requisitos levanta o requisito de uma forma inadequada e no momento em que ele passa para o desenvolvedor olha aquele requisito e vai pela forma mais tranquila, mais adequada possível para ele de desenvolver, só que aquela forma não é a que agrada ao cliente. Então, o que vai acontecer nisso aí? O cliente vai receber a entrega, ele vai olhar para aquela entrega, ele vai ver que a entrega não é aquilo que ele tinha pedido, não era, aquela entrega não o atende, então ele vai falar isso para o analista de requisitos, o analista de requisitos vai falar para o desenvolvedor vai falar, mas foi assim que eu entendi, né? Mas de qualquer forma, o cliente tem sempre razão, então já se diz isso muito no comércio, né? O cliente ele vai fazer com que esse requisito ele seja desenvolvido novamente. Então, se o desenvolvedor ele gastou energia à toa, o analista de sistemas de requisitos ele gastou energia à toa e isso vai causar atraso dentro do projeto, vai causar um baixo retorno no investimento, porque vai ter sido gasto dinheiro de forma desnecessária, né? E o projeto aí, com isso, ele aumenta a chance de fracasso dele. Né? Então, dentro disso, que eu vou estar conversando com vocês aqui nesse momento, vai ser a principal diferença, né, entre os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais dentro de um sistema. Então, olha só, os requisitos funcionais, eles são o quê? São aquelas declarações dos serviços que o sistema deve oferecer, como deve reagir em entradas específicas e de como o sistema deverá se comportar em determinadas situações. Em determinadas situações também, eles podem explicar até o que o sistema não deve fazer. Então, o sistema ele não deve fazer determinada coisa. Isso também é um requisito, não é um requisito funcional. Né? Para a gente entender as fronteiras ali daquele nosso sistema. Então, se a gente tem um sistema, por exemplo, de vendas, né, igual do Submarino da Americanas.com, o que a gente precisa ali de requisitos funcionais? A gente precisa que o sistema ele permita que as pessoas se cadastrem, ele permita que as pessoas façam o login delas, por exemplo. Ele precisa que o sistema ele permita que as pessoas selecionem produtos e coloquem dentro do carrinho delas. Ele tem que permitir que as pessoas, no momento em que o carrinho delas estiver completo, que elas se dirijam a uma zona de checkout, né, uma região de checkout, uma página de checkout, onde elas vão conferir aquela listagem de produtos que elas estão adquirindo, né, e aí elas vão dar prosseguimento a isso. E ele também precisa ter como um requisito, né, como uma funcionalidade, que essa pessoa faça o pagamento
por aquela compra que ela fez, por aqueles produtos que ela selecionou. Então, ou seja, ela pode utilizar cartão de crédito, ela pode utilizar um boleto bancário, ela pode utilizar um cartão de débito, né? E além dessa, a gente tem inúmeras outras funcionalidades. Então, a gente poderia ter uma funcionalidade, por exemplo, de adicionar um cupom de desconto, né? Uma funcionalidade para que o produto seja feito o acompanhamento dele. Então, o momento em que ele foi embalado, o momento que ele foi entregue à transportadora, né? E até o momento em que ele chega até o cliente. Então, isso são coisas que o sistema deve fazer. Esse sistema, por exemplo, ele precisaria de... não sei, não consigo pensar agora, mas a gente poderia especificar também, né, em algo que esse sistema ele não deveria fazer. Então, por exemplo, tem um blog para a pessoa lá poder fazer o comentário dela. Isso não é necessário. Então, vamos supor que o cliente ele não queira que o cliente avalie, né, aquele produto no momento do recebimento dele. Então, isso seria um requisito funcional que diz o que o sistema não deve fazer, ok? Então, isso vai orientar a equipe de desenvolvimento, né, aquele desenvolvedor proativo, a não desenvolver, então, essa funcionalidade. Ok, pessoal? E o que são, então, requisitos não funcionais? Exemplos deles, né? São restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo cliente, pelo sistema, né? Como restrições de timing no processo de desenvolvimento e aquelas impostas por normas. Então, deixa eu dar aqui para vocês alguns exemplos de requisitos não funcionais. Então, vamos pegar, por exemplo, o Mercado Livre, né? Onde as pessoas fazem a venda ali de coisas delas mesmas, ou então do OLX. Então, um requisito que seria proveniente de normas é que, por exemplo, que uma pessoa ela não poderia vender drogas dentro de um site desse. Então, esse site ele não vai ter uma categoria drogas, né? Então, é um negócio que a gente já exclui desse site. Né? Isso não vai acontecer. E se a pessoa cadastrar, né, a gente precisa ter, não são nem requisitos, mas funcionalidades para que aquilo ali seja retirado. Requisitos de timing. Então, por exemplo, um caixa eletrônico, né? No caixa eletrônico pode haver um requisito de timing dele, que depois que a pessoa coloca a senha, que o caixa eletrônico verifica se há saldo na conta corrente dela, que o caixa verifica se há cédulas suficientes naquela máquina para poder entregar o dinheiro para aquela pessoa, que aquelas notas de dinheiro elas estejam disponíveis na mão daquele cliente em até 10 segundos. Se passar desses 10 segundos, é feito um rollback na operação, e a operação ela é cancelada. Então esse, por exemplo, é um requisito de timing, que ele obviamente ele vai refletir em alguns requisitos funcionais, né, mas que é um exemplo de requisito não funcional, então de disponibilidade do sistema. Outra, até utilizando essa ideia do caixa eletrônico. Então a gente pode ter um sistema que a gente queira como um requisito não funcional dele, para que esse sistema ele esteja disponível em uma tela acessível ao toque, né, uma tela sensível ao toque. Então, como por exemplo, esses caixas eletrônicos aí que a gente vê do Banco do Brasil, da Caixa, então isso também é um requisito não funcional, né? A gente não vai modelar ele como um caso de uso, por exemplo, a gente não vai modelar ele dentro dessas outras técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui, a modelagem de requisitos funcionais. Vamos falar então um pouquinho mais sobre os requisitos funcionais, agora de forma mais resumida, né? Então eles variam de requisitos gerais a outros requisitos mais específicos, né, que refletem os sistemas e as formas de trabalho de uma organização. Então, o requisito funcional ele vai definir tanto a forma de trabalho daquela organização quanto a forma de determinados setores daquela organização. Eles definem recursos específicos a serem fornecidos pelo sistema, ok? Devem ser definidos de forma ampla, então eles têm que abranger mesmo o sistema na sua completude, e eles não devem ser definidos de forma contraditória. Então, no momento em que aquele analista de requisitos está fazendo o levantamento daqueles requisitos, ele precisa estar verificando se aqueles requisitos estão claros, para que não aconteça aquela situação que eu falei para vocês no início dessa aula. Então, ele define de uma forma que não está bacana, aquilo chega para o desenvolvedor desenvolve de uma forma que não é adequada, e quando aquilo ali volta para o cliente, aquilo ali não vai ser aceito pelo cliente. Ok? E aí a gente tem também os requisitos não funcionais. Então vamos lá. São aqueles requisitos que não estão diretamente relacionados a serviços específicos fornecidos pelo sistema e a seus usuários. Então vocês observem que é o contrário do que eu disse em relação aos requisitos funcionais. Então, eles estão comumente relacionados a propriedades emergentes do sistema, como também confiabilidade, tempo de resposta e ocupação diária. Então, confiabilidade, o sistema ele precisa ser confiável para o usuário, com ocupação diária. Então, o data center onde aquele
sistema vai estar rodando, ou os vários data centers, se ele estiver disperso em nuvens por aí, são exemplos, né, de requisitos de ocupação de área. Então, algum deles, como desenvolvimento, proteção ou disponibilidade, normalmente especificam ou restringem as características do sistema como todo. Né? Então, se o sistema ele vai estar disponível, em que momentos ele vai estar disponível, quais os graus de proteção que ele necessita ter em relação àquelas informações do usuário, desempenho apesar da forma do desenvolvimento, da linguagem do desenvolvimento, ela tem impactos, né, sobre o desempenho, sobre a performance do sistema, né, mas isso recai muito mais sobre recursos de hardware que vão fazer o controle daquele sistema que está rodando, ok? E eles costumam ser mais críticos que requisitos funcionais individuais. Então, requisitos não funcionais, eles podem causar o total desuso do sistema, a desaprovação dele. Então, a gente pode ter um sistema que, dentro daqueles requisitos funcionais, ele atende a todos aqueles requisitos funcionais pedidos pelo usuário, mas no momento em que ele deixa de atender algum requisito como desempenho, proteção, disponibilidade, dentre os outros que tem por aí, ele deixa de ser utilizável. Então, dei um exemplo para vocês até na nossa última aula, né? E eu acho que eu posso repetir isso. Um sistema de aeronaves ou de elevadores, por exemplo. Esse sistema ele precisa ser confiável. Adianta eu ter um sistema que ele abrace todas aquelas possibilidades levantadas pelo usuário, se ele não for confiável? Então, por exemplo, uma funcionalidade, né, num sistema de avião, no momento em que o piloto puxar o manche para cima, né, o avião ele precisa subir, ok? Então, aquele requisito funcional, né, está levantado. Mas se não houver confiabilidade, então se o piloto ele puxar o manche para cima, aquilo foi implementado, mas aquela funcionalidade não tem confiabilidade, né, ou aquele sistema, o hardware, ele não tem confiabilidade suficiente, esse sistema ele vai para a produção? Não, ele não vai para a produção, porque isso vai representar o risco com a vida das pessoas, né, prejuízos financeiros decorrentes de indenizações, tudo isso. Então, nesse momento, por causa de um requisito não funcional, esse sistema que abrangia todos os requisitos funcionais dele, ele não está apto, então, a ir ao ar. Ok? Vai lá mais um pouquinho aqui a respeito dos requisitos não funcionais. Então, eles surgem por meio das necessidades do usuário, em razão das restrições orçamentárias, políticas organizacionais, necessidade de interoperabilidade com outros sistemas de software e hardware. E aí eles podem ser, nessas três categorias aqui, provenientes de características requeridas para o software, né? Então eles são requisitos de produto, podem ser provenientes da organização que desenvolve o software, então eles são requisitos organizacionais, e eles podem ser provenientes de fontes externas, né? Ou seja, aqueles requisitos regulatórios, por exemplo, né? Então eles são requisitos externos, ok? Isso está bem explicado para vocês na aula passada, né? Dentro daquela pirâmide, dentro daquela árvore que eu coloquei dos requisitos não funcionais, que o Somerville assinou, né? Divulga, ok? Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito de cada um desses tipos de requisitos não funcionais aqui. Então vamos lá. Requisitos de produtos. Então, eles especificam, né, ou restringem o comportamento de um software, e aí eles podem especificar a rapidez com a qual o sistema ele deve executar, quanta memória ele requer, né, o quão confiável ele deve ser. Devem ter também requisitos de proteção, né, então se a proteção dos dados dos usuários. Então, quando a gente cadastra o nosso cartão de crédito ali, por exemplo, na loja da Amazon.com, a gente não quer que esse cartão ele esteja disponível para todos. Né? Às vezes isso acontece tudo, mas a gente demanda da loja essa proteção aos nossos dados, principalmente a esse. Então, isso é um requisito de proteção. Requisitos de usabilidade. Então, o sistema ele tem que ser fácil para o usuário fazer uso dele. Né? Isso eu expliquei bem para vocês na nossa última aula. Vamos para os requisitos, então, organizacionais. Eles são derivados de políticas e procedimentos da organização, do cliente e do desenvolvedor. E dentre eles a gente pode incluir, né, a definição de como o sistema será utilizado, né, então por quais áreas aquele sistema deverá ser utilizado, a linguagem de programação. Então não adianta a gente querer, por exemplo, desenvolver um sistema em COBOL se a nossa empresa, se o local para onde a gente estiver desenvolvendo não tiver um mainframe. Né? Então a gente não vai, esse sistema ele vai ser desenvolvido, no entanto ele não vai rodar porque a organização não possui mainframe. Então é muito importante no momento do levantamento desses requisitos organizacionais, que são requisitos não funcionais,
né, a gente definir então qual será a linguagem de programação que a gente vai utilizar para aquele sistema, qual será o servidor de aplicação ou servidor web que a gente vai utilizar, se a gente vai ter banco de dados, se esses dois sistemas eles vão estar juntos ou se eles vão estar separados. Ok? O ambiente de desenvolvimento, então quais ferramentas nós vamos utilizar, se são ferramentas gratuitas, se são ferramentas pagas. Normas do processo, então normas que a gente precisa respeitar para poder desenvolver esse sistema, e o ambiente operacional desse sistema. Então ele vai operacionalizar em um totem, ele vai operacionalizar em um computador, ele vai operacionalizar em um tablet, em um celular. Então, essas são as definições a respeito do ambiente operacional do sistema. E por último aqui, pessoal, a gente tem então, né, requisitos externos, então, né, que abrange todos os requisitos que derivam de fatores externos ao sistema e o seu processo de desenvolvimento. Então eles podem incluir requisitos reguladores, né, então requisitos reguladores eles podem ser tanto internos da empresa quanto externos, requisitos legais, que aí eles são provenientes de leis mesmo, né, então a gente tem que desenvolver um sistema, mas esse sistema ele precisa respeitar aquela lei ali que orienta, né, o desenvolvimento disso. Então, por exemplo, a gente tem hoje, né, emergente aí, o Pix, né, que é um novo sistema de pagamentos que está sendo desenvolvido aí pelo Banco Central, né, e que está tendo essa aderência aí por parte dos bancos. Então, o Pix, por exemplo, ele é um sistema que ele é influenciado por diversos requisitos reguladores, diversos requisitos legais, né, e também por requisitos éticos. Então, as pessoas, quando estão desenvolvendo ali dentro do Pix, né, os desenvolvedores, ou até mesmo isso reflete dentro do sistema, elas precisam ter cuidado com as informações que são tratadas ali, o sistema ele precisa ter esse cuidado com as informações, para que esses requisitos éticos eles sejam, então, respeitados. Ok, pessoal? Então, vamos falar aqui um pouquinho a respeito da especificação de requisitos não funcionais. Então, no momento em que a gente estiver conversando com o nosso cliente, fazendo o levantamento daquele sistema, ele vai falar para a gente diversas coisas e a gente precisa fazer essa separação, então, né, do que é requisito funcional e do que é requisito não funcional. Então, vamos lá. É importante tentar obter dos clientes os requisitos não funcionais de forma quantitativa, né, traduzindo suas metas em requisitos mensuráveis. Então, certas metas como manutenibilidade, né, não podem ter métricas, não possuem métricas que possam ser utilizadas. Então, é bem complicado a gente metrificar, por exemplo, o quanto um sistema ele deve ser manutenível. Agora, por outro lado, quando a gente fala de quantidade de operações por segundo, de performance no sistema, não basta simplesmente a gente falar assim, o sistema ele precisa ser rápido. Não adianta a gente falar isso. Então, a gente precisa responder o seguinte, no momento em que o usuário clicar no botão enviar, o sistema necessita fazer o envio da mensagem e mostrar isso para o usuário em até 10 segundos. Então, nesse momento, a gente está metrificando aquele requisito não funcional e está mostrando ali, né, o que ele se propõe a fazer. Então a gente pode falar também, o sistema ele precisa ter a disponibilidade mensal de 98%. Então a gente vai fazer aquele cálculo ali no mês e a gente vai verificar então quanto tempo aquele sistema pode ficar disponível e quanto tempo ele pode ficar indisponível. Ok? Olha só, pessoal. Normalmente, os clientes eles têm dificuldades, né, em estar especificando esses requisitos não funcionais utilizando métricas, né? E aí é importante que o analista de requisitos ele guie esses usuários aqui na definição dessas métricas. Então, com esse conhecimento de transações por segundo, tempo de espera, tudo isso, o analista de requisito ele converse com os clientes e pergunte para eles: olha só, 10 segundos você acha que é um tempo razoável para isso? Tá bom? Porque não dá para simplesmente colocar. É rápido, pode ser lento, o cliente pode esperar. Gente, no momento que a gente está fazendo esse tipo de definição, a gente não pode utilizar definições vagas, né, como a gente disse lá em cima. Então vamos ver aqui, pessoal, no livro do Somerville tem algumas métricas, né, para a gente poder especificar requisitos não funcionais. Então são algumas delas, né? Então requisitos de velocidade, por exemplo. Então transações processadas por segundo, tempo de resposta de usuário para cada evento, né, e tempo de atualização da tela. Requisitos de tamanho, né? Então megabytes.
número de chips de memória ROM. Né? Então vamos pegar esse exemplo aqui dos megabytes. Então o nosso sistema ele permite que o usuário faça um upload. Então basta que a gente fale assim, ó, o sistema deve comportar arquivos grandes. Não, então vamos colocar de forma clara. O sistema deve suportar uploads de até 1000 megabytes, por exemplo, né? 1024 megabytes, 1 gigabyte. Okay? Facilidade de uso, tempo de treinamento. Então, o usuário deve estar apto a operar o sistema após 4 horas de treinamento. Né? Frames de ajuda, então são aquelas páginas de ajuda. O guia de ajuda deverá possuir 10 páginas, ok? Confiabilidade, tempo médio para falha. O sistema não deverá apresentar falhas subsequentes em menos do que 72 horas, por exemplo, né, 3 dias. Então, probabilidade de indisponibilidade. Só indisponibilidade não é uma coisa que o sistema marca a hora para sair do ar. Então, ele fala assim, ó, de meio-dia às 13 eu vou estar fora. A indisponibilidade, ela simplesmente acontece. Então, por isso que a gente define esses requisitos de indisponibilidade em termos de porcentagem. Então, porcentagem dentro de um lapso temporal. Então, o sistema, ele anualmente, ele deverá ter, ele poderá, né, na verdade, estar indisponível em 2% desse tempo, durante um ano, durante um mês, né, a gente verifica isso. Então, taxa de ocorrência de falhas, quantas exceções esse sistema poderá receber, né, ou atingir no prazo de um mês, por exemplo. Disponibilidade, então o sistema ele deverá estar disponível 98% desse prazo de tempo aqui. Então, requisitos de robustez. Né? O sistema, após falhar, ele deverá reiniciar e estar completamente operante após X segundos, após 120 segundos. Né? Percentual de eventos que causam falhas, probabilidade de corrupção de dados em caso de falhas. Ok? E portabilidade. Percentual de declarações dependentes do sistema-alvo e número de sistemas-alvo. Ok, pessoal? Então, se ele vai rodar em Linux, vai rodar em Windows, vai rodar em Linux, vai rodar em celulares, vai rodar em totens, vai rodar em OS X, vai rodar em macOS, entendeu? Então, a gente prevê essa portabilidade do sistema. E aí, vamos lá então, pessoal. Especificação de requisitos, né? Esse é o momento que a gente vai começar a fazer o levantamento daqueles requisitos. Então, é o processo de escrever os requisitos de usuário e de sistema em um documento de requisitos. Então, os requisitos eles devem ser claros, inequívocos, de fácil compreensão, completos e consistentes. Então, é algo bem difícil de ser atingido, né? Visto que os mesmos requisitos eles podem ser vislumbrados de forma diferente por diversos envolvidos. Então, dois clientes eles podem realizar uma função da mesma forma, né, dentro de um sistema, mas eles podem ter uma forma diferente de estar descrevendo aquela funcionalidade. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e conversar principalmente com a equipe junta, né, com aquelas diversas pessoas que realizam aquela operação junto, para que isso venha de uma forma homogênea, né, que não fique dúbio. E a linguagem da especificação de requisitos, ela deve ser escrita em uma linguagem natural, utilizando tabelas simples, formas e diagramas intuitivos. Então a gente tem que evitar jargões da TI, a gente tem que especificar os nossos requisitos de uma forma simples, clara, para que eles possam ser desenvolvidos posteriormente. Ok, pessoal? Então, aqui a gente estava falando então de requisitos de usuário e de sistema, né? Então aqui requisitos de usuário, e aqui vamos falar um pouquinho agora de requisitos de sistema. Então, requisitos de sistema são versões expandidas dos requisitos de usuário, né, e são utilizados por engenheiros de software como um ponto de partida para o projeto do sistema. Então, eles acrescentam detalhes, né, e explicam como os requisitos de usuários eles devem ser então atendidos pelo sistema. E eles podem ser utilizados como parte do contrato para a implementação do sistema e devem consistir em uma especificação completa e detalhada de todo o sistema. Então, é necessário isso, que os requisitos de sistema eles sejam completos e detalhados ali para aquele sistema. Ok, pessoal? Vamos conversar agora um pouquinho a respeito de técnicas, né, para a gente poder fazer a especificação dos requisitos. E para isso a gente deve utilizar então uma linguagem natural, é uma técnica. Então, olha só, desde o início da engenharia de software, né, a gente tem utilizado essa linguagem natural para desenvolver os requisitos de software. Então, ela é expressiva, ela é intuitiva e ela é universal também. Porém, se essa linguagem natural não for utilizada
cuidadosamente, né, ela vai poder ser vaga, ambígua, e o resultado vai acabar dependendo, né, daquele conhecimento do leitor. Então é algo que a gente não quer, né, para o desenvolvimento do nosso sistema. E pessoal, a linguagem natural, apesar dela ser uma dessas técnicas, né, para especificação de requisitos, ela permeia todas as outras técnicas que envolvem a especificação de requisitos. Então vamos falar aqui um pouquinho mais a respeito da linguagem natural, da linguagem natural. Então, a gente tem que buscar as seguintes diretrizes, né, para poder evitar problemas no momento em que a gente está descrevendo requisitos. Então, a gente começa a criar um formato padrão, né, que garanta que todas as definições de requisitos elas aderem a esse formato. Então isso é muito importante, padronização. No momento em que somos analistas de requisitos, se a gente já passa a adotar um padrão, a nossa equipe ela passa a estar habituada com aquele padrão, e mesmo que haja alguma inconsistência, algo que gere dúvida, eles, por conhecerem esse padrão da linguagem, eles vão conseguir chegar a um objetivo, ou se não chegarem, né, eles vão poder perguntar também para o analista, né, para poder fazer o esclarecimento. Mas isso facilita as coisas. Importante também, pessoal, a gente utilizar uma linguagem consistente, né, que defina aqueles requisitos obrigatórios e os requisitos desejáveis. Então, por exemplo, requisitos obrigatórios, né, eles são requisitos que não podem faltar no sistema. Então, para isso, a gente deve utilizar o verbo deve. Então, por exemplo, nesse exemplo do avião que eu dei para vocês, né, então, quando o comandante puxar o manche para si, né, o avião deve subir. Ele não pode subir, ele deve subir. Agora, por exemplo, então no momento em que o avião, agora vamos para um desejável, por exemplo. Então, no momento em que as rodas do avião tocarem o chão, né, e que o piloto ele identificar e que o computador de bordo identificar que as rodas tocaram o chão, o avião ele pode iniciar um sistema automático de frenagem, né? Então, aquela tarefa ela não vai depender somente do comandante, né? Ela vai poder também estar nas mãos ali do computador. Então, é um requisito desejável, né? Porque aí o que vai acontecer? Lá no momento em que estiver sendo realizado esse desenvolvimento, vai se verificar então se é possível ou se não. O interessante é que realmente o comandante ele determine a frenagem daquele avião no momento em que ele toca a pista de pouso ali. Então, use uma forma para destacar as partes fundamentais do requisito. Então, pessoal, se estiver anotando o requisito em papel, utilize canetinha com 4 cores, utilize aquela caneta marca-texto, sublinhe, faça o que você puder fazer. Se estiver usando um computador, utilize um editor completo. Não utilize bloco de notas para poder estar fazendo essa marcação, ok? Não assuma que os leitores compreendem a linguagem técnica da engenharia de software. Então, mais uma vez, pessoal, evitar o uso de jargões, siglas e acrônimos. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. E aí, por fim, associe uma lógica a cada um dos requisitos do usuário. Então, isso vai ajudar no momento em que esses requisitos tiverem a ponto de sofrer uma alteração, mudanças indesejáveis. Então é importante que a gente linke esses requisitos, que a gente coloque eles interligados, para que a gente compreenda que no momento em que a gente fizer a mudança de um determinado requisito, isso pode acabar impactando, né, em requisitos que já foram desenvolvidos, em requisitos que já foram levantados. Então isso é muito importante para que a gente evite o retrabalho. Ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho a respeito, só resumindo aqui, né? Então, os requisitos eles têm que ter um formato padrão. Esse infograma coisa que eu coloquei aqui, né? Esse infográfico que eu coloquei aqui, né? Ele reflete isso aqui. Então, olha só, formato padrão, linguagem consistente, destaque, então a gente destacar aquelas coisas que são importantes, evitar jargões e associar uma lógica. Então a gente tem que sempre lembrar disso aí para a gente poder desenvolver um bom requisito, ok? E aí vamos falar agora um pouquinho então, pessoal, sobre a modelagem de requisitos funcionais. Então para isso eu vou estar mostrando aqui para vocês de forma bem rápida 5 técnicas aqui, né? Elas podem ser utilizadas misturadas, vamos falar assim, né? Mas uma delas sempre vai prevalecer e principalmente a etnografias, entrevistas e os cenários, eles vão ser bem influentes aqui na especificação de casos de uso, que no final das contas é o objetivo do nosso curso, vocês aprenderem a especificar casos de uso e aprender a fazer a modelagem de um sistema utilizando o ML. Então vamos lá aqui então, vamos começar pela ordem então. Descoberta de requisitos.
né? Então, às vezes, ela é chamada também de elicitação de requisitos, e aí ela reúne informações sobre o cliente, sobre o sistema requerido e os sistemas existentes. Então, ela promove a separação dos requisitos do usuário de requisitos do sistema. Então, é importante a gente distinguir o que é requisito do usuário e o que é requisito do sistema. E aí ela acontece durante a interação junto aos stakeholders, né, por meio da observação e entrevistas. Então, ela pode se utilizar também de cenários e protótipos para auxiliar os stakeholders a compreenderem como o sistema está, como o sistema será, na verdade. Então, a gente pode criar cenários para aquele sistema, né, e a gente também pode desenvolver protótipos para o usuário e ele verificar e falar, é exatamente isso que eu quero. Não, mas esse botãozinho eu não quero que ele seja aqui, não. Eu quero que ele seja embaixo, né? Então, quando a gente cria protótipos, quando a gente cria esses cenários, a gente facilita para os clientes terem essa compreensão de como que o sistema vai ser. Outro método, entrevistas. Né? Então, as entrevistas elas podem ser formais ou informais, né? E elas são parte da maioria dos processos de engenharia de software. Então, entrevistas, né, conversas, elas acontecem muito. Então, é importante que a gente, no momento que estiver entrevistando aquele usuário, o nosso cliente, né, a gente pergunte para ele, posso gravar a conversa? Pode. Aí coloca o celular para gravar, para que a gente possa escutar aquilo, né, e para que a gente rememore aquilo ali no momento em que a gente estiver detalhando mesmo aquele nosso documento de requisitos. Então, olha só, nelas a equipe de engenharia ela questiona os stakeholders sobre o sistema, né, que usam no momento e sobre aquilo que será desenvolvido, né, sobre o que o stakeholder ele utiliza e o que será desenvolvido para poder atender aquela necessidade dele. Então, os requisitos eles vão surgir, né, eles vão emergir das respostas às perguntas realizadas. E aí essas entrevistas elas podem ser, pessoal, fechadas. Então, se leva um conjunto pré-definido de perguntas para aquele stakeholder e ele vai responder somente aquilo, né, dentro daquele escopo. E elas podem ser abertas, que aí no fim das contas é uma espécie de conversa informal. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com as entrevistas abertas, porque elas podem acabar descambando para uma outra direção que não é o foco do nosso produto. Então é interessante que a gente faça as entrevistas de uma forma mista. A gente tem uma parte fechada dessa entrevista, então que haja perguntas que aquele cliente tenha que responder, né, mas que ela também permita, né, uma certa abertura para que o cliente ele possa falar outras coisas ali para ele, que ele possa falar outras coisas para a gente, né? Então, como a gente faz, pessoal, uma entrevista de sucesso? Então, né, a gente tem que estar abertos a novas ideias, né? Então a gente tem que evitar ideias preconcebidas sobre os requisitos e a gente tem que estar disposto a ouvir o stakeholder. Então uma entrevista ela vai ter um resultado muito negativo se a gente falar assim, ó, se o cliente pedir mais do que isso, eu não vou aceitar, não vou concordar, eu vou tentar cortar ele, sabe? Então assim, a gente tem que ir para uma entrevista dessa de forma aberta, disposto a ouvir aquilo que o cliente tem que colocar, que o cliente quer colocar. Então a gente pode fazer um trabalho ali delicado de convencimento para aquele cliente, né, para que ele entenda que aquele requisito que ele está colocando talvez ele não se adeque àquele momento ou até ao sistema que ele deseja, né, que existem custos envolvidos nisso, prazos, então que se houver desrespeito ao custo ou ao prazo, né, ou ao escopo do projeto, que ele passe daquele limite, né, que aquele projeto ele vai poder ser cancelado e no final das contas o cliente não vai ter nada. Né? Mas a ideia principal desse primeiro item aqui que eu li para vocês é isso. O analista de requisitos ele precisa estar aberto. Né? O engenheiro, o analista de requisitos, ele precisa estar aberto a ouvir aquilo que o cliente vai falar, ele precisa estar aberto a sugerir para o cliente também tem que ser flexível, né? O cliente não pode ser taxativo, eu quero isso e pronto, para mim não interessa. Ok? Então é importante que a entrevista ela transcorra de uma forma tranquila. E aí, pessoal, é importante que a gente estimule o entrevistado a participar de discussões, né, como uma proposta de requisitos ou trabalhando em conjunto com um protótipo de sistema. Então a gente pode fazer aquele trabalho ali, né, em 4 mãos, mas na verdade são 2. Né? A gente vai desenvolver um pouquinho do requisito, vai mostrar para o usuário, vai perguntar se está ok, desenvolvemos mais um pouco, mostramos para ele está ok, e aí a gente vai prosseguindo. Um problema, pessoal, que acontece em relação a protótipos de sistema é porque quando o usuário ele vê que aquele protótipo está pronto, ele pode entender que aquele protótipo ali já é o sistema funcional. Né? Então isso acontece muito aí dentro dos ambientes de desenvolvimento e é sempre importante deixar isso claro para o usuário. Falar assim, ó, isso aqui é um protótipo, ele é um protótipo não funcional, então quando a gente terminar isso aqui você ainda não vai ter o seu sistema. A gente está fazendo isso, o desenvolvimento disso, para poder compreender a sua necessidade em relação ao sistema. Ok?
E por último, pessoal, o analista, né, o responsável pelos requisitos, que tem que conduzir o stakeholder pela entrevista, e não o contrário. Então tem que se tomar muito cuidado em relação a isso. Não é uma questão de relação de dominância, mas é importante que o stakeholder ele demonstre para o usuário, né, que ele precisa cumprir ali aqueles papéis da entrevista, aquele cronograma da entrevista, para que a necessidade ela seja clarificada. Então, por isso que a gente fala aqui. Então, a gente pode criar então uma pesquisa fechada, a gente pode fazer uma entrevista fechada e aberta com o usuário, as duas dentro do mesmo evento. No entanto, é importante que haja aquela parte fechada para que a gente consiga obter aquelas informações que a gente necessita e também que haja a parte aberta, para que o usuário ele se sinta ouvido, né, e para que a gente consiga identificar, talvez ali naquela fala do usuário, algum requisito que não ficou claro aqui nessa parte fechada. Então, isso é importante. Ok, pessoal? Então vamos encerrar a entrevista aqui e vamos agora falar um pouquinho a respeito de cenários, né? Então podem ser úteis para adicionar detalhes a uma descrição geral de requisitos, né? Então cada cenário ele busca cobrir um pequeno número de interações possível, então a gente tem cenários pequenos ali, ok? Diferentes cenários podem ser desenvolvidos e oferecem diversos tipos de informação, em variáveis níveis de detalhamento de sistema. Então, por um exemplo de cenário, por exemplo, são as User Stories. Ok? Outro método aí, pessoal, que é a etnografia, que eu até conversei com vocês a respeito dela um pouquinho, né? Então vamos lá. Uma razão pela qual muitos sistemas de software são entregues, mas nunca são utilizados, é que seus requisitos não levam devidamente em conta a forma como o contexto social e organizacional afeta o funcionamento prático do sistema. Então o que acontece, pessoal? A gente senta com o usuário, então, por exemplo, vai fazer um sistema de contabilidade, o usuário ele mostra para a gente como é que ele realiza o trabalho dele, mas no momento em que a gente desenvolve esse sistema ele atende a todas as funcionalidades que aquele usuário ele pediu, só que não atende de acordo com o fluxo de trabalho dele, com o processo de trabalho dele. Então o que isso vai gerar? Isso vai gerar insatisfação nesse usuário, e a não ser que esse usuário ele seja bem flexível mesmo, ele vai acabar abandonando esse sistema porque ele não quer mudar o fluxo de trabalho dele, porque o fluxo de trabalho dele ali naquele momento é o ideal, e às vezes nem é possível ele mudar, por exemplo, o fluxo de trabalho dele. Então, até na aula anterior, eu falei para vocês a respeito do exemplo de etnografia, né, que são essas máquinas que hoje vendem nessas lojas aí, Ponto Frio, do Ricardo Eletro, né, uma máquina que ela faz pão. Então, aquilo ali foi um resultado de um trabalho de etnografia. Então, o responsável pelos requisitos, ele acompanhou ali ele acompanhou o desenvolvimento, a feitura, né, de um pão por um padeiro, e a partir disso ele desenvolveu uma máquina, né? Ele desenvolveu o plano para se fazer uma máquina que ela cumpria aqueles mesmos passos daquele profissional. E aí com isso se consegue atingir, né, algo com bastante qualidade, né, e relativamente parecido, né, com o que é feito dentro de uma padaria. Então, se aquele profissional ele não tivesse feito isso, então, por exemplo, ele não teria entendido o tempo de sova de uma massa, então a máquina ela simplesmente faria ali a mistura dos ingredientes e colocaria para assar. E o processo de sova de uma massa ele é muito importante para que essa massa cresça, né, no momento em que ela estiver assando. Então, assim, isso aí poderia ter sido feito um levantamento de requisitos, mas se não tivesse havido esse trabalho de etnografia, provavelmente essa máquina ela falharia ali na versão final dela, na versão beta dela, na versão alfa, na versão final, né, ela não traria um resultado tão bom quanto ela traz. Ok? E aí a etnografia é isso, pessoal, é uma técnica de observação que ela pode ser usada para compreender os processos organizacionais, operacionais, né, e ajudar a extrair os requisitos de apoio para estes processos. Então o analista ele faz uma imersão naquele ambiente de trabalho, onde o sistema ele vai ser utilizado, né? E aí ele observa o trabalho do dia a dia e faz aquelas anotações, né, sobre as tarefas reais nas quais aqueles participantes estão envolvidos. Então, naquele exemplo ali que eu dei para vocês, né, do escritório de contabilidade, então ele se imerge ali naquele trabalho, ele vai falar assim, ó, como se eu fosse um colega seu, me explica aí o que você vai fazer. Ele vai passar ali 1, 2, 3 dias acompanhando ali o que aquele profissional faz, e ele vai entender como aquele profissional ele desempenha aquele trabalho dele. Aquele profissional e aquela equipe desempenham o trabalho deles, né, e vai procurar fazer um caminho único ali para todos e que seja aceito por todos ou por quase todos ao final das contas.
né? E ele ajuda a descobrir esse processo de etnografia, requisitos implícitos no sistema, né? Que refletem então as formas reais e como as pessoas trabalham, ao invés de processos da organização, porque isso acontece muito, apesar da organização ela ter processos, né? Mas acaba que aqueles profissionais, aquelas equipes, elas acabam modificando os processos, e nem sempre os processos da organização eles são perfeitos, eles estão excelentes, né? No estado da arte. Então, às vezes, os processos eles também precisam ser atualizados em certos momentos pelas práticas ali daquelas equipes. Então, isso tem que ser uma via de mão dupla, na verdade. Tanto a prática ela atualiza o processo, quanto o processo também ele precisa atualizar a prática. Ok, pessoal? E aí, por fim aqui, né, após a etnografia, a gente vai falar aqui sobre os casos de uso, então, né, vamos dar uma introdução básica aqui sobre os casos de uso, e vai ser um momento onde a gente realmente vai começar a aprender a realizar a modelagem de sistemas utilizando, né, a Unified Modeling Language na versão 2.0 dela, na versão 2 dela, na verdade. Né? Então, os casos de uso eles são uma técnica de descoberta de requisitos, né, introduzida inicialmente no método Objectory, né? E eles já se tornaram uma característica fundamental da UML, né? Da Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem unificada. Né? E ele identifica os atores envolvidos em uma interação e dá nome ao tipo de interação. Isso aqui daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E aí a gente suplementa essa informação, a gente complementa essa informação colocando informações adicionais, como uma descrição textual, né? Ou mais modelos gráficos. Ok? Então, os casos de uso eles representam, né, todas as possíveis interações que serão descritas nos requisitos do sistema. Né, e os atores, que é o stickman, eles podem representar pessoas ou outros sistemas. Né? Então, a gente vai ter ali um homem de palitinho no nosso caso de uso, né, apontando ali para aquelas elipses que vão tá apontando os casos de uso daquele que são acessíveis àquele usuário. Né, e esse usuário ele pode ser tanto uma pessoa quanto um sistema mesmo. Ok? Cada classe de iteração é representada por uma elipse. Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai criar uma elipse e vai colocar um texto dentro dela para cada classe que a gente precisar criar, né, para uma representação. E as linhas elas fazem a ligação entre os atores e a interação. E aí, pessoal, a linha às vezes ela tem uma seta. Então, quando essa linha ela tem uma seta, ela indica o sentido em que aquele fluxo está indo. A gente vai trabalhar isso com mais frequência aí mais para frente. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem um exemplo, então, né, de casos de uso. Então, olha só, aqui a gente tem todos esses atores aqui, que são os stickmans aqui. Né? Então, a gente tem aqui o recepcionista do médico, ou da médica, né? A enfermeira, o gerente, o médico ou a médica. Então, o que essas pessoas podem fazer? Então, por exemplo, a recepcionista, então ela pode registrar um paciente. Então, no momento em que o paciente chegar ao consultório, ela vai fazer o registro daquele paciente, ela vai ver informações pessoais daquele paciente, então como plano de saúde, idade, sexo, data de nascimento e outras coisas. Né? E isso também vai ser compartilhado com o gerente da clínica. Então, por exemplo, é interessante que o médico ele veja informações pessoais daquela pessoa, como plano de saúde, por exemplo. Ah, não, se for do plano de saúde A, eu vou atender bem. Se for do plano de saúde B, eu vou tratar igual um cachorro. Né? Então não faz sentido isso. Então a gente vai ligando essas pessoas aqui aos casos de uso, né? E demonstrando aquelas funcionalidades que elas efetivamente fazem uso. Então, por exemplo, o cliente aqui, né, ou o gerente, perdão, ele pode exportar estatísticas e ele pode gerar relatórios. Né? Então, o gerente ele vai ser aquele responsável para poder fazer a folha de pagamento no final de mês, tudo isso. Então, ele vai precisar verificar quantas consultas aquele médico fez, né, quantas pessoas ele atendeu, né, quais atendimentos foram realizados por plano de saúde, quais os atendimentos eles foram realizados por pagamento mesmo. Né? E o cliente e o médico ele também tem que ter acesso a esse tipo de relatórios para ele poder verificar, né, se realmente aquilo ali reflete aquilo que ele atendeu, né, durante aquele período ali. E aí vamos então para aqueles casos de uso que são comuns aqui, né, para o médico e para a enfermeira. Então, olha só, no momento em que o paciente ele é atendido pelo médico, ele pode agendar uma consulta. Ele pode agendar uma consulta e falar, ó, o seu retorno vai ser tal data. Então, esse agendamento de consulta, eu até entendo que a recepcionista aqui também, ela poderia, né, compartilhar desse caso de uso aqui, né, com o médico. Ok? E a enfermeira ela vai fazer esse agendamento de consultas? Não, ela já não vai. Ela vai ver o registro que foi informado pelo médico, né, vai poder editar o registro,
Então, o médico ele falou o seguinte, ó, vamos aplicar 2 ml de pirona nesse cliente, né, que está sentindo dor. Então, a enfermeira vai, verifica isso aqui e aplica. E aí a enfermeira vai falar, ó, apliquei a dipirona às 10h15 nesse cliente, não apresentou reações colaterais, então às 10h20 eu já liberei ele para ir para casa. Então, dessa forma aqui, pessoal, a gente levanta, né, as ações que serão realizadas dentro do sistema e por quem elas serão realizadas. E aí, a partir daí, dos casos de uso, a gente abre um novo caminho para que o sistema ele passe a ser modelado dentro dos diversos diagramas que a gente tem dentro da UML2, ok? Vamos falar mais um pouquinho aqui disso na nossa próxima aula, né? Então aqui, na verdade, é só uma introdução para vocês. E é isso, pessoal. Deixo aqui a bibliografia que eu utilizei também para poder desenvolver essa nossa aula e agradeço vocês pela atenção e até a próxima aula. Um abraço a todos vocês.